O falso profeta Amania ben Azur. Sucedeu que no mesmo ano, no princípio do reinado de Ezequias, rei de Judá, no quarto mês, no, no quarto e no mês quinto de Hananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, lhe falou da casa do Senhor na presença dos sacerdotes e de todos o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: Eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia dentro de 2 anos, e tomarei para trazer esse lugar todos os utensílios da casa do Senhor, diz que lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também Jeconias, filhos de Joaquim, rei de Judá, e todos os seus cativeiros de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer este lugar, diz o Senhor, porque hei de quebrar o jugo do rei da Babilônia. Então falou o profeta Jeremias, o profeta Hananias, na presença dos sacerdotes, e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. E disse Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor contra as tuas palavras que profetizastes, e torne a trazer utensílios da casa do Senhor e todos os cativeiros da Babilônia para este lugar. Mas se ouvir agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos teus ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti disseram que na antiguidade que profetizaram contra muitos países e contra grandes reinos, acerca da guerra, de fome e de peste. Quando ao profeta profetizar de paz, quando se cumprir a palavra deste profeta, então será conhecido que o Senhor, na verdade, enviou o profeta. Então o profeta Hananias tomou o canis do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou, e falou Hananias na presença de todo o povo, dizendo: Isto diz o Senhor: assim dentro de 2 anos quebrarei o jugo da boca do rei da Babilônia sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, foi ao seu caminho. A morte de Hananias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois de ter o profeta Hananias quebrado o jugo sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala, Hananias, dizendo: Assim diz o Senhor: Jugos de madeiras quebraste, mas em vez desse farei jugos de ferro, pois, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: O jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem na boca do nosso rei da Babilônia, servirão até os animais do campo. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Hananias: Ouve agora, Hananias, o Senhor não te enviou, mas tu fez o que o povo conforme nunca, mas tu fizestes que o povo confie numa mentira. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que lançarei sobre a face da terra este ano morrerás, porque pregaste rebelião contra o Senhor. Pois morreu Hananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. A mensagem do profeta aos auxiliados. Ora, são estas as palavras de carta de Jeremias, e o profeta é quem enviou a Jerusalém, aos que restavam e aos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor levara cativos para Jerusalém e para a Babilônia. Depois de terem saído de Jerusalém, rei Jeconias e a rainha mãe e os eunucos e os príncipes de Judá, Jerusalém e os artífices de ferreiros, veio por mão de Elesa, filho de Zafá, de Genemias, filho de Irquias, que os quais Equidias, rei de Judá, enviou a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eis da palavra da carta: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e a todos os cativeiros que fiz levar cativos para Jerusalém e para a Babilônia: Edificai as casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai mulheres para os vossos filhos e dai às vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas, assim multiplicai-vos, e ali não vos diminuais. Procurais a paz da cidade, para a qual fiz e fosse levados cativos, orai por ela ao Senhor, porque sua paz vos traz paz. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem em vossos profetas que estão no meio de vós, nem vos adivinhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhos em que sonhais, porque eles profetizam falsamente em seu nome, e não o enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados
70 anos da Babilônia eu vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Pois eu também sei que os planos de Deus estão projetados para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para dar um fruto e uma esperança. Então me invocais e sereis e orais a mim, e eu vos ouvirei, buscando-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Congregai, congrega-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. Diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos transportei. Por que dizeis? O Senhor nos levantou os profetas em Babilônia. Portanto, diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e fazê-lo-ei com figos e pessimismos, que não se pode comer, que são ruins. E os persegui-lo-eis com a espada, com a fome e com a peste, e farei com que seja um espetáculo de terror para todos os reinos da terra, e para serem motivo de execração, de espanto, de assobio, de ópio entre todas as nações para onde eu tive lançado. Porque não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, os quais lhe enviei com insistência pelos meus servos, os profetas, mas vós não escutastes, diz o Senhor. E ouvi, pois, a palavra do Senhor, vós todos os cativeiro, e enviei a Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaias, e Zedequias, filhos de Manassés, que profetizaram falsamente em seu nome. Eis que os entreguei na mão da Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vossos olhos. E por causa dele, formulada a maldição por todos os exilados de Judá, que estão na Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, porque fizeram insensatez em Israel, comendo do adultério com as mulheres dos seus próximos, e anunciando falsamente em nome das palavras que lhes mandei. Eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. A mensagem a Semaías. Semaías, o Meriamita, farás dizendo: diz o Senhor dos Exércitos de Israel, porquanto enviaste ao próprio nome da carta de todo o povo, esta Jerusalém, como também a Sofia, os filhos de Manassés, o sacerdote de todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs sacerdote em lugar de Jeoíada, sacerdote para que fosse encarregado da casa do Senhor, sobre o homem obeso que profetiza para lançares da prisão e o tronco. Agora, pois, porque não me arrependeste de Jeremias, o Anatotita vos profetiza, pois que até nos mandou dizer em Babilônia: o cativeiro muito há de durar, edificar casas, habitai as plantas de jardins, comer o seu fruto. E ler a Sofia, sacerdote, carta do ouvido de Jeremias, o profeta. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda todo o cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor, acerca de Semaías, o Leamalita, porquanto Semaías vos profetizou, quando eu não enviei, eu vos fiz confiar numa mentira. Portanto, assim diz o Senhor: eis que castigarei Semaías, o Elamaíta, Neelamaíta, e a sua descendência, e não terá varão que habite entre o povo, nem verá ele o bem
que hei de fazer ao povo, diz o Senhor, porque pregou rebelião contra o Senhor. A promessa de restauração de Israel. A palavra que o Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreve no livro todas as palavras que te falei, pois eis que vem os dias que o Senhor farei voltar o cativeiro em meu povo Israel e Judá, diz o Senhor. Tornarei trazê-los à terra e dei aos seus pais e possuirão. E estas são as palavras que disse ao Senhor acerca de Israel que Judá. Assim diz, pois o Senhor. Ouvimos uma voz de temor, um temor, mas não de paz. Perguntai, pois, se verdes um homem que pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, com a que está de parto, porque empalidecem todos os rostos. Ah, porque aquele dia é tão grande? Porque houve outro semelhante? Porque aquele dia houve. Porque. Porque. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo da angústia para Jacó, todavia de ser livres dela. E será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o jugo sobre o pescoço, romperei as suas brochas, nunca mais se servirão deles os estrangeiros, mas ele servirá ao Senhor, o seu Deus, como também Davi, o seu rei, que lhe levantarei. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que livrarei das terras longínquas, se a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem aterrorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar, porquanto darei o fim cabal a todas as nações entre as quais te espalhei, e a ti, porém, darei o fim, mas castigar-te-ei com a medida justa, de maneira alguma te terei por inocente. Por assim diz o Senhor, incurável é a tua fratura, gravíssima é a tua ferida, e não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida não há remédio nem cura. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, e não te procuram. Os feri com ferida de inimigo, com castigo a quem é cruel, porque é grande a tua culpa e tem multiplicado os teus pecados. Porque gritas por causa da tua fratura, tua dor é incurável, por ser grande a tua culpa e por terem multiplicado os teus pecados, e fiz estas coisas. Portanto, todos os que devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles para o cativeiro, e os que roubaram estarão roubados, e todos os que te saquearam entregarei ao saque, pois te restaurarei a saúde e sararei as feridas, diz o Senhor, porque te chamam a repudiada, dizendo: Sião, a qual já ninguém procura. Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, epidemiei das suas moradas, e as suas cidades serão reedificadas sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairás deles da ação de graça, e a voz dos que alegram multiplicar-los-ei, e não serão diminuídos, glorificá-los-eis, e não serão apocados, e os seus filhos serão como antiguidade, e a sua congregação será estabelecida diante de mim, e castigarei todos os seus opressores, e os seus príncipes será deles, o governador sairá do meio deles, e farei aproximar, e ele chegará a mim, pois quem por si mesmo ousaria chegar-se a mim, diz o Senhor. Eu vos serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E eis que a tempestade do Senhor e a sua indignação já saiu, a sua tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não retrocederá, não retrodecerá o furor
na ira do Senhor, até que ele tenha executado, até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Deus ama e restaura Israel. Naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada e achou graça no deserto. E darei descanso a Israel. De longe o Senhor me apareceu dizendo, pois com amor eterno te amei, e também com benignidade te atraí. De novo edificarei e serás edificado ao vir de Israel, ainda serás adornada como os teus adufes, sará das danças dos que alegram, e ainda plantarás vinhas nos montes da Samaria, plantadores plantarão e gozarão dos seus frutos, pois haverá um dia que gritarão as vigias sobre os montes de Efraim, e levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, pois assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, exaltai a causa principal das nações, proclamai e cantai louvores, dizei, salva, Senhor, o teu povo e o resto de Israel. Eis os que trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e os de parto, juntamente de grande campanha, voltarão para cá, e virão com choro e súplicas, e os lavarei e guiá-los-eis com os ribeiros das águas, por caminhos direitos que hão de tropeçaram, porque eu sou o pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, as nações que anunciai nas longínquas terras marítimas, e dizei, aquele que espalhou Israel congregará e guardará como um pastor ao seu rebanho, pois o Senhor resgatou a Jacó e livrou da mão do que não era mais forte do que ele. E virão encantando com júbilo aos altos Siãos, e ficarão radiantes pelos bens do Senhor, pelo trigo, o mosto, o azeite, pelos cordeiros e pelos bezerros. E a sua vida será como o jardim regado, e nunca mais se desfalecerão. Então a virgem se alegrará e dançará, como também os mancebos e os velhos, juntamente, porque tornarei o seu pranto em gozo, e os consolarei, e darei alegria em lugar de tristeza, e saciarei a gordura da alma dos sacerdotes, e o povo fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se o clamor de Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora aos seus filhos, que deixa consolar a respeito deles, porque já não existe. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz do choro de lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, e voltarão à terra do inimigo, da terra do inimigo. Há e há de esperança para o teu fruto, diz o Senhor, pois os teus voltarão para os seus termos. Bem ouvi Efraim, que se queixava, dizendo, castigue-me-ei, e fui castigado. Como novilho ainda adornado, restaura-me, para que eu seja restaurado, pois tu és meu Senhor e meu Deus. Na verdade, pois, que me desviei, arrependi-me, e fui instituído. Batido da minha coxa, fiquei confundido e envergonhado, porque suportei o óbvio da minha mocidade. Não é Efraim o meu filho querido, filhinho em quem me deleito? Pois quantas vezes falo contra ele, e tantas vezes me lembro dele solicitamente, porque se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ponte marcos, fazes postes, que me guie, dirija a tua atenção da estrada do caminho pela qual fostes. Regressa ao filho de Israel, regressa a essas tuas cidades. Até quando andares errantes, ó filho de rebelde? Pois o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher que protege um varão. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda que dará destas palavras à terra de Judá, nas suas cidades. Quando eu escapar do seu cativeiro, o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, um monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades, juntamente com também lavradores, e os pastorearão os rebanhos. Pois saciarei a alma cansada, e fartarei todas as almas desfalecidas. Nisto acordei e olhei, e um sonho doce para mim. E eis que os dias vêm, e o Senhor
em que semearei de homens e animais da casa de Israel e a casa de Judá. E será que vigiei sobre eles para arrancar e derribar, para transtornar e destruir e afligir. Assim vigiarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias não dirão mais: os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embortaram. embortaram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade. Todo homem que come as uvas verdes e que os dentes se embortarão. A promessa de uma nova ali. A promessa de uma nova ali. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, e farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não, não conforme o pacto que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Esse o meu pacto que invalidaram, esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu haver-os desposado, diz o Senhor. Mas este pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei em seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinarão mais nada ao seu próximo, nenhum a cada seu irmão, dizendo: conhecer ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhe perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para o dia, e a ordem estabelecida da tua lua e das tuas estrelas para a luz de noite, e grita ao mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E essa ordem estabelecida falha diante de mim, se essa ordem estabelecida falhar diante de mim, diz o Senhor, deixará também a da linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu os rejeitarei de toda a linhagem de Israel, e de quanto tudo eles têm feito, diz o Senhor. Eles, eles que vêm os dias, eis que vêm os dias, que o Senhor, em que a cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hanael até a porta de esquina, e a linha da medida estender-se-á para diante, até o outreiro de Garrebe, e dará a volta a Goa, no vale inteiro, os cadáveres de cinza de todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, e tudo será santo ao Senhor, nunca mais será arrancado nem derribado. Aguenta mais um pouquinho. Mas foi o máximo.